Graça e paz. Bom dia, que Deus abençoe a todos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse intermédio. E no 10, para completar, ele diz: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Graças a Deus pela sua palavra. Eu quero falar um pouco sobre a memória. A memória aflige a todos, né? Desde o jovem, o adulto e, em especial, o idoso. Dizem, né, que o idoso tem grandes dificuldades com a memória, ou passa a maior parte do tempo recordando fatos do passado. A essa altura da vida, a essa altura da jornada cristã, na sua caminhada de fé, algumas pessoas podem ter esquecido de alguns fatos, de algum acontecimento. Dizem que existe um transtorno, eu vi só na televisão essa conversa. Dizem que existe um transtorno, um problema neurológico, não sei o termo exato, em que as pessoas acometidas por essa doença terrível não conseguem se reconhecer no espelho. Olhando no espelho, ela não reconhece a própria face. Se bem que a maioria das pessoas, no mundo de hoje, ao olharem no espelho, gostariam de realizar mudanças. Mas veja a tristeza e o desespero de alguém que não é capaz de se reconhecer, alguém que não é capaz de se identificar vendo a própria face num espelho. E, por motivos diversos, algumas pessoas não conseguem se lembrar muito bem de quem são em Cristo Jesus. Acabam se esquecendo do que Jesus realizou nas suas vidas. Acabam se esquecendo de quem é Jesus e de quem elas são em Cristo Jesus. Em decorrência disso, muitos problemas acabam atingindo e afligindo, né, a vida de muitos cristãos. O nosso compromisso de uma temática voltada ao crescimento espiritual, à maturidade cristã, né, a maturidade espiritual, uma religiosidade saudável, sadia, equilibrada, voltada para a glória de Deus Pai. Nós temos muita dificuldade com material específico para essas áreas, tá? Para a área, assim, teologia espiritual e espiritualidade são áreas que faltam material. Existem alguns comentaristas aí, alguns pastores, alguns homens que se dedicam a escrever alguma coisa, né? A pública, mas é sempre assim, basicamente um aprimoramento de, acho que Thomas Kempis, é a imitação de Cristo, né? Que é uma obra clássica, né? Uma literatura já, é um livro antigo que tem séculos e até hoje tem abençoado muitas vidas, muitas vidas. Temos também o Atmani aí, que escreveu algum material, e os discípulos do Atmani também têm algum material, mas nós discordamos dele em algumas perspectivas em relação à composição, né, da mente humana, do ser humano. Parece que ele foi influenciado, né, as pessoas que o influenciaram o Atmani tinham uma perspectiva filosófica bastante aristotélica, na minha opinião. Então, isso fez com que ele desenvolvesse algumas ideias, não que ele esteja errado, que ele desenvolvesse algumas ideias de forma a contemplar uma perspectiva filosófica quanto à concepção da natureza humana, inclusive da natureza do cristão, né? Nós discordamos dele em alguns pontos, né? Acreditamos que ele não foi muito feliz em alguns aspectos. Temos aí pastores fora do Brasil e também temos pastores e teólogos, temos também aqui no Brasil alguns bons homens aí, que alguns estão até na mídia, cada qual tentando desenvolver o seu material, né, um material próprio nessa área. Então há uma dificuldade de se obter um material que garanta
uma apresentação que seja uniforme. Porque quando você envolve discipulado, quando você se envolve na questão da espiritualidade, espiritualidade envolve discipulado. Discípulo de quem? Discípulos de Jesus Cristo. Né? Essa é o principal motivo, esse é o principal propósito. Crescer em Cristo Jesus. Alcançar a maturidade que nos foi preparada em Cristo Jesus. Né? E não temos a ideia de um conteúdo original, exclusivo, autêntico. Não. Procuramos, no material que dispomos, cada tema, cada tópico, cada assunto, o que fica mais adequado, o que fica mais apropriado para ser apresentado dessa forma. Tá? Então, há uma enormidade de material, contudo, nós não é que não podemos indicar, vamos indicando aos poucos, né, com o passar do tempo, depois dessa primeira etapa, nós passaremos a apresentar um ou outro material que podem ser bastante úteis para o cristão na sua jornada de espiritualidade. Mas nós falávamos da memória, de coisas que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer e devemos sempre nos lembrar disso, né? Quem nós somos em Cristo Jesus, o que Jesus já realizou por nós. Eu separei aqui alguns tópicos, né? Em Cristo Jesus, você não pode se esquecer que todos os seus pecados foram perdoados. Não somente os seus pecados foram perdoados, como também você foi reconciliado com Deus. Reconciliado com Deus. Você passou pelo novo nascimento. Você não só foi perdoado e reconciliado. Você, pelo novo nascimento, você se tornou cidadão celestial. Você tem direito de falar. Você tem direito de se manifestar. A sua voz é ouvida nos céus. Você tem o céu como herança por direito de novo nascimento, de regeneração. Não é isso que as pessoas buscam hoje em dia? Muitas pessoas desejam, e eu não tenho absolutamente nada contra, né? Algumas pessoas desejam que seus filhos, né, que os seus entes, ou elas mesmas, né, buscam uma vida melhor num lugar melhor, num país melhor. Então, invariavelmente, as pessoas vão para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né, para a Europa, né, como porta de entrada, alguns tentam Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, né, Áustria, Bélgica, Holanda. As pessoas anseiam por uma vida melhor e desejam proporcionar melhores condições de vida para os seus filhos, para os seus amados. Então, aqueles que podem buscam viver em países melhores e tentam, se esforçam por obterem a nacionalidade, né, para ser considerado como um igual, com os mesmos direitos, né, direito de votar, de ser votado, de participar da vida social, da vida política, da vida econômica ativamente nesses países em que elas se encontram. Alguns outros estão arriscando pela própria sorte, por vias clandestinas, mas não é esse o ponto. O ponto é que você tornou-se cidadão celestial. Você foi reconciliado com Deus. O céu é a sua herança, tá? E também nós temos acesso a Deus, obviamente, como estamos falando, através de Cristo Jesus. Você foi tornado, você foi transformado em filho, em um membro da família de Deus, tá? Nós recebemos capacidade pela habitação do Espírito Santo para discernirmos a palavra de Deus, para compreendermos, para entendermos as coisas de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, coisa que era dificílima. Isso foi dado gratuitamente para você, tá? Nós, pelo novo nascimento operado em Cristo, nós nos tornamos nova criatura ou nova criação e devemos aceitar o fato que precisamos aprimorar a nova vida, crescer nessa nova vida, né? Não é possível que o cristão se contente, né, em estar na condição de engatinhar, já está o joelho machucado, as mãos feridas, né? Ele ainda está
engatinhando em Cristo. Algumas pessoas têm sérias dificuldades em colocar-se de pé e caminhar na presença do Senhor para atingir a maturidade, o crescimento, né, que a palavra de Deus garante que o Senhor nos proporcionou. E, e recebemos esse poder não só para viver, mas para amadurecer, para crescermos, né, à semelhança de Jesus Cristo. Crescermos no conhecimento do Altíssimo, crescermos na comunhão com Deus, com nosso Pai. Mas, Marco, no mundo de hoje, exatamente no mundo de hoje. O mundo de hoje não é muito diferente do mundo de ontem, de um século atrás, de 10 séculos atrás, tá? O mundo sempre foi o que está aí, sempre foi o mundo, né? Estudando a história das civilizações e dos povos, né? Ninguém pensou em construir sociedades de violência, depravação e ódio. Todo projeto, todo propósito sempre foi de construir uma sociedade de paz, de harmonia, né? De prosperidade para todos. As ideias são sempre ótimas, né? Os projetos são sempre maravilhosos. O esforço é muito grande. Acontece que o ser humano é isso aí, né? Tem uma tendência ao pecado, a esquecer-se de Deus, né? A deixar Deus de lado e colocar seus próprios objetivos e propósitos. As vidas pessoais se arruinam, as famílias, né, acabam sendo comprometidas, a base, a estrutura da sociedade acaba se rompendo e sociedades desmoronam. E sociedades desmoronam. Nós vemos países aí que por guerra, catástrofes, revoluções e coisas desse tipo, dão sempre passos atrás, estão sempre numa situação de conflito, de fome, de miséria, de pobreza. Via de regra é a guerra, né? As lutas, as demandas pelo poder, né? Todos que estão se matando dizem ter a melhor proposta para abençoar todo mundo. Mas você pega esses países que estão em guerra e em revolução, eles estão, na verdade, não estão debatendo as ideias mais importantes, eles estão se matando, né? É uma maneira muito estúpida que o ser humano usa para tentar prevalecer sobre os outros. Ele mata, ele decide, não há acordo com essa criatura. Vamos eliminar esse grupo e poderemos ter uma vida melhor para todos. Mentira, besteira. Né? O que se inicia pelo ódio, pela morte, pela violência, ele continua num ciclo quase que infinito de violência, né? De morte, de tentativa de destruição do outro. Não deveria ser assim, né? Nós temos exemplos de outras sociedades no mundo que vivem relativamente melhor, né? Tem uma vida de paz. E nós temos o nosso Brasilzão aqui amado, querido, né? Apesar de tudo, abençoado por Deus, porque observando as coisas como são, como não funcionam, é impressionante que nós ainda tenhamos condições de viver em paz. Isso se deve certamente a Deus. É, você pode, eu posso ter, todos podem ter severas, terríveis críticas ao povo brasileiro, né, como sociedade, como representação político-ideológica. Você pode criticar o que for. As diferenças sociais, a pobreza, a miséria, a ganância, pode tecer todas as críticas, mas é um povo que tem uma perspectiva espiritual muito singular, muito interessante, né? Tanto que demorou um pouco, mas as lideranças de um modo geral, né, de um modo geral, praticamente todas têm convocado, né, o povo a orar a Deus, a clamar a Deus, a pedir as bênçãos de Deus. Parece que esgotadas as ideias, as teorias, né? Parece que no frigir dos ovos estão vendo que dependemos de quem nós sempre dependemos, é de Deus, é de Deus. Deus faz grandes coisas na vida de pessoas, de sociedades e também de um povo, de uma nação que se volta a Ele com sinceridade, buscando paz, buscando perdão, buscando reconciliação, buscando isso que nós vemos aqui nesses itens, dos quais nós queremos falar um pouco.
Então, quando nós falamos de espiritualidade, é porque nós sabemos que tem muita gente cuja vida espiritual está naquela situação de terra arrasada. Terra arrasada. Né? A pessoa, você não está morto, você não está destruído, você não está abandonado, mas você está sofrido. Não é sem motivo que nós lançamos um vídeo atrás aí falando sobre a questão da depressão espiritual. Nenhum dos problemas que a pessoa enfrenta na vida, nós acreditamos que ele seja fatal, tá? Todo e qualquer problema que o cristão enfrenta na vida, ele pode ser uma oportunidade para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aprimoramento da sua própria vida espiritual, da revisão dos seus valores, dos seus propósitos, né? Ele pode sair de um quadro de depressão, pode sair muito mais fortalecido, né? Pode sair direcionado, pode sair comprometido, né? Pode sair uma pessoa renovada, purificada pelo fogo, como que por assim dizer. Ou pode cair na condição de imobilização, imobilidade. Aí eu considero grave, né? Quando a pessoa cai na inércia, né? Ah, caído estou, caído ficarei. Né? Eu estou ferido, eu estou sofrendo, minha dor é insuportável, só eu sei o que eu tenho passado, né? Aquele, não estou desprezando o quadro, né? De sofrimento da realidade da vida, não estou desprezando, só estou dizendo que algumas pessoas permitem que isso as imobilize, aí pode ser muito perigoso. Caem naquela dor, não conseguem se levantar. Mas eu estou certo que o Senhor Deus, como ele nunca abandonou nenhum dos seus, não abandonará ninguém que está nessa situação, ainda que parcialmente imobilizado por um tempo, por um período, eu estou certo de que Deus vai renovar e vai fortalecer a vida dessas pessoas. Uma das coisas que nós precisamos fazer de tempos em tempos é uma revisão. Manter claro na nossa mente, né, reativar a nossa memória, né, mantermos a nossa consciência de quem é Jesus Cristo, do que ele significa para nós, do que ele realizou por nós, de quem nós somos em Cristo Jesus, tá? As aflições, os desesperos, os ataques do inimigo, né, as dificuldades da vida tendem a levar a pessoa a desacreditar ou esquecer por algum momento de quem ela é, como aquela pessoa que tristemente olha no espelho e não se reconhece. Você sabe o homem que você é, você sabe a mulher que você é, e você tem plena consciência do que Jesus realizou na sua vida. Talvez tenha esquecido um ou outro detalhe por conta da dor, da cicatriz ou do trauma, mas permitindo que o Espírito de Deus renove a sua mente, restaure a verdade que já está gravada no seu coração, no seu espírito. Eu estou certo que passos mais intensos ou melhor direcionados se seguirão nas nossas vidas. Então, primeiro, recebemos em Cristo Jesus, nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Atos 5:31. Eu tenho uma marcação aqui para não reconciliados, perdoados. 5:31. Se falando de Atos 5, nós estamos aqui, os apóstolos foram apresentados diante do Sinédrio, né? O início da igreja, né? O início da igreja, a igreja se confunde com o judaísmo, tá? Isso é importante. Não tenha uma ideia diferenciada. Os primeiros cristãos eram judeus. Todos os apóstolos, os discípulos, os apóstolos de Cristo eram judeus, tá? É, o tempo e muita ação de Satanás, né, e muito ódio entre culturas acabaram criando uma cisão que, que não se restaura tão facilmente, tá? Mas os primeiros cristãos eram judeus e eles foram apresentados diante do Sinédrio, tá? Acusados, né? A acusação mais grave que um religioso pode
receber é de heresia, né? De estar pregando equivocadamente a palavra de Deus, ou estar se referindo de forma inadequada ao Todo-Poderoso, ou de estar invocando outro ser que não o verdadeiro Deus. Cá entre nós, isso acontece todo dia no mercado religioso, né? Vamos falar a verdade aqui. Estamos trilhando, trabalhando por uma questão de perspectiva de crescimento espiritual, mas muitas pessoas estão envolvidas no mercado religioso que movimenta milhões e milhões e milhões e milhões, e toda vez que aparece alguém, a primeira herege, né? Aquele é um herege, é um fanático, é isso, é aquilo, tal, tá? É por isso que muitas vezes a coisa não anda, não se desenvolve, porque nós deveríamos adotar a expectativa, a perspectiva do apóstolo Paulo, né? O importante é que o evangelho seja anunciado. O importante é que o nome de Cristo Jesus seja proclamado. Porque você, querendo, você vai pegar a sua Bíblia aí, o livro mais vendido, né? Todo ano é o livro mais vendido, acho que do Brasil e provavelmente em quase todo o mundo, é sempre o campeão de vendas. Você pode pegar a sua Bíblia e estudar e meditar e discernir sobre o que está sendo dito, sobre o que é a verdade da palavra de Deus. Os apóstolos, discípulos de Cristo, foram apresentados diante do Sinédrio. E Pedro, o apóstolo Pedro, provavelmente como o mais velho, né, como líder do grupo, apresentado ao sumo sacerdote e ao grupo de liderança religiosa dos judeus, né? Pedro discorre sobre sobre o que eles estavam fazendo e pregando sobre Jesus Cristo. E ele diz aqui: o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Olha a ousadia do apóstolo Pedro. Lembra? A igreja está começando, é um grupo, algumas centenas, né? Algumas poucas centenas de pessoas, né? É, após a pregação do Pentecostes, alguns milhares, né? Mas como o grupo assim plenamente organizado era os discípulos e uma comunidade de discípulos, algumas centenas, né? Fala-se de 500 pessoas que presenciaram a ascensão de Jesus aos céus após a ressurreição. Então, está começando ali a igreja, né? Confrontados, né? Você imagina uma reunião da autoridade religiosa dos judeus, né? A pompa, a organização, a estrutura. Homens simples, que eram os apóstolos, né? Homens simples, né? Homens da vida comum, né? Homens pescadores, o outro coletor de impostos, homens de uma vida comum, tá? Pedro foi incrivelmente ousado. Por que ele foi incrivelmente ousado? Porque ele foi totalmente sincero. Totalmente sincero. Pedro aqui não é um super-homem, não é um super-apóstolo, não é alguém diferente. Pedro é o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes. É o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes e após a ressurreição foi reconciliado, né? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa o Senhor Jesus fez na vida de Pedro. Fez o mesmo na sua vida, fez o mesmo na minha vida, fez o mesmo nas nossas vidas. Fez o mesmo nas nossas vidas, né? E ele foi tomado por essa ousadia, né? Porque ele foi totalmente sincero. Aquele a quem vocês assassinaram por mãos dos romanos, né? Porque o religioso, né? Ele muitas vezes ele é tal qual o Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos também não espancou ninguém, ele mesmo não feriu, não matou ninguém. Ele só cumpriu a lei. Ele podia dizer isso, não podia dizer isso. O religioso também, né? O religioso também, tá? Jesus
estava incomodando, eles não estavam nem um pouco dispostos a permitirem a pregação e o ensino de Jesus, que confrontava muito, né, a autoridade desses homens, né, que deixava vir à tona a hipocrisia, né? Uma coisa triste na vida do religioso, quando ele baixa a guarda na questão das verdades espirituais, é que corremos o risco de ser tomados pela hipocrisia, né? Pelo discurso hipócrita, né? A pessoa não ora, né? Não ora, faz meses que não ora, no máximo aquele espanto assim, meu Deus do céu, que não é uma oração, né? É uma expressão de espanto, de temor, de receio. Não se dedica, não ora, não medita, mas é hipócrita, é cínico, né? O que falta na sua vida é o poder de Deus. O que falta na sua vida é a oração, né? O que falta na sua vida é o estudo da... O sujeito não lê a Bíblia faz anos, mas ele mantém aquela postura, né, artificial, hipócrita, cínica e arrogante, né? Se você orar, Deus certamente, né, fala com uma autoridade que quem não sabe a verdade até pode se impressionar. Para evitar que caiamos nessa vala de desespero, de cinismo e de arrogância, devemos ter sempre em mente, né, que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Quantas vezes nós somos perdoados pelo que somos, não só pelo que fazemos. Nós somos perdoados por estarmos perdidos nessa natureza pecaminosa humana, né, que tem a tendência de nos arrastar para trás, né? Falamos da natureza, da carnalidade, né, do pecado, né? Essa parece que uma cumplicidade, né? As coisas de Deus são sempre, às vezes, colocadas como que se fosse preciso um esforço muito grande. O que não é, o que envolve é uma dedicação, é um compromisso, um comprometimento e um estado de consciência de que nós somos perdoados. Não é só um ato, é uma condição, tá? Para isso nós vamos ver aqui. Perdão e reconciliação. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, diz aqui. Vou começar do 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, no 20, eu vou acrescentar aqui que já somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. É o estado de amor e perdão constante, permanente, como um pai, como a mãe que ama os seus filhos, né? Esse amor independe dos erros, dos fracassos do filho, da criança. É um amor incondicional, é um amor incondicional. E o estado, a condição de perdoado. Não é só Deus perdoou, não. Ele reconciliou, ou seja, você vive na condição de perdoado. Por quê? Porque nós pecamos. É o que João fala lá. Se alguém diz que não peca, é mentiroso, né? Aquela questão das gradações, né? O que pode, o que não pode, o que é, o que... Hoje já, né? Os pecados já quase todos estão assim em aberto, né? Tristemente. Durante um tempo, só era considerado pecado se fosse o homicídio, né? Matou esse, né? Esse praticou feitiçaria, esse feiticeiro.
Hoje, infelizmente, o pecado chutou a porta, né, colocou o pé na porta e invadiu. E invadiu. E invadiu. Por quê? Porque viver na condição de perdoado não significa que o pecado não faça diferença. Claro que faz diferença, e faz muita diferença. É muito sério e é muito grave. Ah, mas você está me dizendo que eu sou perdoado. É, você vive nessa condição para que você possa superar esse estado, né, do qual você foi resgatado. A obra de Cristo é perfeita, mas a nossa natureza continua a mesma, humana, terrena. Apesar de continuarmos quem nós somos regenerados, um ato espiritual de Deus, né, que nos concede nova vida em Cristo Jesus. Tudo se fez novo sem que nada mudasse, nada foi alterado. Hum? Quando a Bíblia fala isso, que tudo se fez novo, que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo. Opa, tudo se fez novo, mas absolutamente nada mudou. Hã? A, o seu nome, a sua. Bom, hoje as pessoas mudam, né? A sua cor, né? A sua etnia, o seu sexo, a sua profissão, o seu estado civil, né? Você mudou se você era solteiro, casou porque quis, mas no momento em que Deus te perdoa, não muda nada ao seu redor. Mas muda tudo. Em relação a quê? Muda tudo em relação a quem você é diante de Deus. Aí está tudo completamente mudado. Todos os obstáculos são removidos. Mas continua muito difícil pelo que nós somos, pela mente que nós temos, pelos ataques diários e constantes de um mundo anti-Deus, de um mundo anti-fé, de um mundo anti-religião, de um mundo que tem se tornado, é, e somente nesse lado de cá do mundo aqui, que nós, parte da Europa e também nas Américas aqui, um mundo anticristão. Né? Então eu sou bombardeado, você é bombardeado todo dia, o dia todo, né? Por mensagens de rádio, televisão, internet, né? Atacando o que você crê, atacando o que você pensa, atacando quem você é, pegando lá no, no, no lamaçal os piores exemplos, né? Os mais desprezíveis exemplos que eles podem tirar. Ah, o reverendo tal, ó, o reverendo tal lá, né? Olha o irmão, né? Olha a irmã, né? Pessoas flagradas na prática do pecado, né? Pessoas flagradas na imundície da vida pecaminosa, pessoas usurpando o bom nome de Deus, né? E essas pessoas que o diabo as levou para esses lugares, as seduziu, como seduziu a milhões. O diabo ele é basicamente sedutor, seduziu, né? Sujou, lançou na imundície e agora pega e joga. Tó, igreja, né? Aqui, igreja, o seu reverendo. Ó, a igreja aqui, ó, a sua missionária. Tô aqui, igreja, ó, o seu irmão evangelista. Tô aqui, igreja, o seu cristão. Então você é atacado, sim. Você é atacado, sim. Não adianta você dizer que você é indiferente, cada um vive como quer. Não. É o nome de Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo. São vidas que, muitas delas, eu acredito, tinham um sério compromisso com o Senhor Jesus Cristo e hoje estão lá no fundo do poço. Pode estar com o bolso cheio, mas o sujeito é um nada espiritual. É um nada. Tá? E esses exemplos são jogados em cima da igreja e influenciam os jovens, principalmente o jovem. Né? O jovem vê aquilo e tem alguns que não se arrependem, não se transformam, não mudam. Ainda tem arrogante, falar o que eu fiz foi para a glória de Deus, porque eu estou defendendo. Mentira! Fez o que fez porque quis fazer. Né?
como o porco lá, brincando na lama, estava feliz e satisfeito, até o momento que foi pego, foi desmascarado, né? Influencia o jovem, destrói a juventude. Ah, então, pô, mas se o cara, todo mundo, e pode viver assim, na farra, na orgia, no, na mentira, no estelionato, no golpe, o negócio é só se dar bem. Quantos milhares, serei generoso, quantos milhares de jovens não estão sendo influenciados negativamente por Satanás, graças à vida desses homens e mulheres, né, que se aventuraram, né, que se aventuraram a, a querer se apresentar como liderança ou como representantes, né? Deus não chamou. Não houve eleição nenhuma. Não teve votação. Ninguém, você votou? Você não votou, não. Esse será o representante do. Não. Mentira. Tem os candidatos lá que se candidataram a cargo eletivo. Agora, para se dizer representante da fé, representante do povo de Deus, representante das verdades, né, com as quais nós queremos viver e abençoar as nossas famílias, não, ninguém se apresentou assim. O sujeito se apresentou numa proposta político-partidária lá, usou o nome de Cristo, usou a popularidade do Evangelho, usou o momento adequado, e hoje se evidencia, né, o poder de Satanás na vida desses homens e o poder de Satanás na vida de igrejas e igrejas e igrejas, do poder de Satanás, né, humilhando mentes e espíritos cristãos mundo afora, porque alguém achou que estava acima da lei, porque alguém achou que podia brincar com o pecado, porque alguém achou que por ser perdoado, por ser amado, por ser reconciliado, não existe a necessidade de uma ética, de um compromisso, de um viver a verdade, de um fazer diferença, tá? Então, tudo que Jesus fez por nós nos leva a um compromisso. Somos embaixadores de Cristo. Fala, mas eu não quero. Bom, tá, faz parte do pacote. Vem tudo junto. Se você não quer ser embaixador de Cristo, representante de Cristo, não, mas eu tô aqui na minha vidinha. Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem seus colegas de trabalho, você tem seus colegas do clube, você tem uma vida social. Hã? Você é embaixador de Cristo, onde quer que você vá, pelo que ele fez na sua vida. Agora, até mesmo quem não tem interesse em Jesus Cristo tem algum conhecimento de Jesus Cristo, né? E você vai enfrentar dificuldades e obstáculos, querendo agradar a Deus ou querendo agradar a outras pessoas. O que a Bíblia nos orienta é que é preferível sofrer agradando a Deus. Por agradar a Deus é preferível sofrer insulto, afronta, humilhação, perseguição e por aí afora. Então, buscar agradar a Deus é o melhor caminho, principalmente porque nos conduz para a vida eterna, porque esse mundão aqui, ele é realmente passageiro. As coisas certamente vão melhorar, a graça de Deus vão melhorar, mas também vão piorar, porque nós sabemos a natureza humana e sabemos a influência que Satanás exerce na vida de muitas pessoas. Não construiremos um mundo de perfeição e de paz. Tá? Nesta vida teremos aflições e o que nós temos muito é trabalho e a necessidade de vivermos em comunhão com o nosso Deus, não nos esquecendo do que ele fez por nós. Nós experimentamos, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nos tornamos cidadão celestial. Olha só, você sonha com um green card, não é todo mundo quer um green card, ou morar numa Suíça, né? Uma Bélgica, na Alemanha, não na parte lá que sofreu aquele terrível desastre, né? Na parte mais alta lá. Você sonha com
um padrão elevado de vida, ou mesmo aqui no Brasil, né, morar lá naquele super condomínio, lá em São Paulo, ou naquela área lá em Brasília, né, de lagos, de chácaras, né, todo mundo sonha, todo mundo deseja de alguma forma um lugar melhor, uma situação melhor. Você se tornou cidadão celestial, você tem um cartão celestial. Você recebeu o passaporte para o céu. O Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondendo aqui, Nicodemos, né? Nicodemos foi procurar o nosso Senhor Jesus, né? Nicodemos era membro do Sinédrio e também fazia parte do grupo de fariseus. Então você pode ver que a diversidade desses fariseus aí era um grupo bastante abrangente, né? Os que Jesus ataca são aqueles que viviam no cinismo, que viviam nos erros que Jesus atacava. Havia outros homens, né, que procuravam a verdade, né, que procuravam manter a integridade dos seus valores, dos seus princípios. Nicodemos, pelo que nós vemos aqui, estava curioso. E por ser ele um membro do Sinédrio, um dos mestres da lei, né, ele de noite, né, foi procurar Jesus, né, e levou o questionamento dele, né, mestre, rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele, né? Ele chegou lá, ele fez uma apresentação, né, respeitosa, né? Ele foi da mesma maneira que se apresentava diante de um mestre reconhecido, afamado, né? Ele se apresenta diante de Jesus, reconhecendo, né, Jesus como um mestre da parte de Deus, como um porta-voz, né? E Jesus já vai direto ao assunto, ao âmago da questão e responde ao fariseu. Jesus respondeu-lhes: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus já vai direto ao ponto, né? Jesus nem esperou a pergunta, já deu a resposta, né? Já de cara já deu uma chacoalhada no fariseu. Por quê? Qual é a preocupação de todo religioso? É o céu, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Qual é a preocupação de todo religioso em Israel? Era a restauração da nação. Qual é a preocupação de todo religioso no Brasil? Olha, que Deus nos abençoe e que o brasileiro se conscientize de que viver em paz é muito melhor do que viver em guerra. Culpar o outro pelos nossos fracassos não resolve absolutamente nada. Né? Viver em paz, trabalhar. Né? Nós somos um dos poucos países do mundo em que o trabalho não é reconhecido, não é valorizado. Não é, não é. Você pode ver pelos programas do governo que agora estão abaixo da expectativa. Tem mais que ajudar mesmo, porque o Estado tem muito dinheiro, o Estado arrecada muito. Mas você vê que não é. O trabalho não é valorizado. Por quê? Eu não sou contra a pessoa que está passando por dificuldade receber um benefício que devia ser pelo menos um salário mínimo. O que eu não concordo é com que a pessoa que está trabalhando, produzindo, receba só um salário mínimo. Né? Você está equiparando a pessoa que recebe um auxílio por não ter condições de estar trabalhando à mesma pessoa que está produzindo. Então a pessoa é uma vida de esforço, de esforço, de esforço, de esforço. E, e muitos, né, que nós sabemos, conhecemos, preferiram não se dedicar a absolutamente nada porque acabam sendo socorridos. Né? Pessoas que vivem da esperteza, né? da, da, de fazer esta ou aquela atividade, de ganhar uns trocados,
O Brasil é um país que não valoriza o trabalhador, não valoriza o trabalho. O trabalho é como se fosse um castigo, né? A mentalidade, a cultura é ainda de um país de escravos, né? Em que quem trabalha é o escravo, né? A pessoa que está bem fica lá, né? Na varanda, né? Na cadeira de balanço, lendo o jornal, né? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa concepção e valorizarmos quem? O indivíduo, a pessoa que trabalha, a pessoa que se esforça, né? A tão sonhada meritocracia, né? O psiquiatra que defendia esses conceitos, inclusive na educação, ele já morreu e ele não viu isso ser estabelecido, né? A nossa, a nossa mentalidade, a nossa cultura, a nossa formação, né? Está enraizado ainda numa estrutura, né? Do passado, né? Não, o estar bem é não precisar fazer absolutamente nada. Não, não é assim. Não é assim, né? Precisamos mudar essa perspectiva, aceitarmos a perspectiva de Deus, né? Aprendermos a viver de acordo com isso. Mas voltando aqui ao Nicodemos, ele procurou Jesus porque ele queria saber do reino de Deus, da implantação do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. Se as coisas continuariam do jeito que estavam, ou se seriam mudadas ou transformadas. Dá a impressão que Nicodemos aqui queria também aqui um momento para uma informação privilegiada, por assim dizer, né? Porque como religioso que era, ele deveria buscar na palavra de Deus, né? Ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas a perspectiva filosófica e doutrinária e teológica muitas vezes cega, né? Cega, né? Político-ideológica cega, acaba cegando um movimento religioso que se transformou num movimento político partidário. Nenhuma novidade, nenhuma grande diferenciação do que você enxerga aí hoje nas, nas religiões cristãs no Brasil e também mundo afora, onde o cristianismo ainda tem força para se expressar de maneira político-ideológica, né? A estrutura de fé e de espiritualidade é dominada por uma estrutura político-partidária, por uma visão filosófica, ideológica ou politizada do mundo, da realidade, das próprias instituições e da fé. E Jesus já foi direto ao ponto. Se não nascer de novo, se não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos deu aquela balançada. Aí Nicodemos, homem que era, chacoalhou, mas como nascer de novo? Pode acaso o homem voltar para o... Olha como ele fugiu do assunto, né? Olha como ele falou, não, não faz sentido isso. Claro que faz sentido. Faz todo sentido isso. A natureza humana como ela é, sem o perdão, sem o Espírito Santo renovando, restaurando, regenerando, não tem compatibilidade com as coisas eternas. Não tem. Está aí a morte. Está aí a morte para gritar aos nossos ouvidos que nós não somos compatíveis com a eternidade, nós somos temporais, nós estamos presos na temporal, no mundo temporal, nós estamos presos na condição de finitude, nós somos seres finitos. Só em Cristo Jesus nós recebemos o poder para desfrutarmos da vida eterna. Novo nascimento, você nasceu dos céus, você nasceu de Deus, você ganhou direito à cidadania celestial, você tem lá o cartão celestial, né? O Brasil é o país da carteirada, né? Você sabe com quem você está falando. Você se lembra quem você é? Você reconhece o poder de Deus que habita em você, na sua vida? Se você se lembra, se você acredita, se você reconhece, então por que você não se permite dominar por essa nova vida? Por que nós não permitimos? Porque nós somos egoístas, essa é a grande verdade, né?
Não me rele, não me toque, não me insulte, não me ofenda, não diga isso, não faça aquilo, não olhe assim, não espere nada de mim, não estou disposto a isso. Hum? Mas é sempre uma grande possibilidade, querendo realmente sair desse quadro de sofrimento e dor, usar a memória, lembrar-se, não se permitir esquecer, fazer desse exercício um hábito, né? Uma disciplina da sua vida, né? Eu não posso esquecer nunca o que Jesus fez por mim e quem eu sou em Cristo Jesus. Nasceu do céu, passaporte espiritual, uma garantia. Alguns têm pensado em voltar atrás. Tem uma palavra no mundo de hoje, uma palavra bonita, né? Uma palavra que evoca sentimentos muito bons, né? Chamada felicidade. Felicidade. Felicidade se tornou sinônimo de egoísmo, né? Muita gente hoje tem evocado, né, essa palavra como justificativa para não reconhecer quem ela é em Cristo Jesus e teimar em viver de acordo com a sua própria vontade, sentimentos, emoções e pecado, porque ele quer ser feliz. Quem sou eu, né, para trazer infelicidade para a vida de quem quer que seja? Mas cuidado com as palavras, cuidado com a maneira como elas são usadas hoje em dia. Porque muito, é, até nas questões religiosas, na fé, né, você pega a palavra e seu significado, né, aí você vai confrontar o autor, o escritor, né, ele vai alegar que, muito embora a palavra signifique uma coisa, ela foi dita no sentido de que não tem nada a ver com o significado da palavra. Isso pode? Bom, poder nunca pôde, mas as pessoas começaram a fazer isso alegando que não havia vocabulário para expressar certas coisas. Mentira, né? A ideia é sempre corromper a verdade. Por isso que Jesus disse, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta do quê? Do erro, do engano, da mentira, né? A verdade liberta da prisão, do ódio, da mágoa, do ressentimento, né? A verdade nos liberta do poder do pecado, a verdade nos liberta do poder de Satanás. Aí você tem um inimigo contra quem continuar lutando, contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, como diz a palavra de Deus. Se alguém está imaginando que a nova vida em Cristo Jesus não envolve batalhas, lutas, confronto, conflitos, você está equivocado, você está enganado, tá? Deus nos chamou para uma nova vida e uma nova vida de conflito com o mundo pecaminoso, mas não é um conflito no sentido de sair por aí guerreando, ofendendo, insultando. É um conflito no sentido de manter-se fiel àquele que nos resgatou. Falamos do novo nascimento e, como obviamente se fala, somos agora parte da família, nós e os céus, nós e Deus, nós e o Senhor. Nós somos família, família, família. Está em João aqui também, capítulo 1, versículo 12. Aqui. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus é o criador do universo. Todas as vidas provêm de Deus. Mas nós estamos falando aqui de uma condição verdadeiramente espiritual. Fazer parte da família de Deus é uma decisão decorrente do conhecimento da salvação.
toda pessoa, que para você falar de salvação, você precisa entender a seriedade do pecado e também saber que existe um Salvador. Sabemos do poder e da presença do pecado e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, a todos nós foi dado o poder de sermos família de Deus. E isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso. Perdoados, reconciliados, regenerados, adotados, família, família. Ainda que nessa vida, né, nós devemos viver em perfeita obediência como um servo, como um escravo se dispõe em tudo em sua vida a obedecer ao seu Senhor, mas a nossa vida de comunhão íntima com Deus, a nossa vida espiritual, devocional, ela expressa a condição de filhos, de amados. Hã? Então, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a carne, na nossa luta contra o diabo, nós vemos a necessidade de assumirmos uma postura de servos obedientes. Porque na obediência, o servo agrada ao seu Senhor. Mas na comunhão, no viver íntimo, nós temos o direito, o poder de nos apresentarmos a Deus, de experimentarmos o amor de Deus como filhos amados, filhos amados. Nós, em relação ao mundo, a carne e o diabo, servos obedientes. Nós, em relação ao nosso Pai, filhos, filhos e filhas, filhos e filhas amados por Deus. Está aí outro ponto em que as pessoas sofrem um pouco, né? Tem dificuldade de aceitar essa filiação, né? Tem dificuldade de aceitar que Deus anseia tratá-los, né, como filhos, e nunca se apresenta como filho, né? A parábola lá do pai, a parábola do pai com seus dois filhos. Nunca tá ali próximo ao Senhor, ao Espírito do Senhor, mas não se apresenta, não se achega, não busca a proteção, o carinho, o amor, o consolo, né? O Espírito Santo é o consolador, mas a pessoa só pensa em termos de dons, de poder, de virtudes, ou sei lá o quê. Não, não experimenta, né, o senhorio do Espírito naquilo que ele se propõe a ser, né? O consolador, o substituto de Cristo, aquele que está presente conosco em todos os momentos da, da nossa vida, da sua vida, né? Nós somos hábeis, nós somos moldados, nós podemos ser moldados, nós somos em Cristo Jesus, mas o experimentar na nossa vida, na nossa jornada, depende da nossa disposição, né? Depende da nossa decisão de caminhar nesse sentido, de crescer nesse sentido. Tá? Ah, Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Tá, Deus já fez tudo. E para que esse tudo de Deus se manifeste na sua vida, você precisa se empenhar. E não é pouco empenho, não. Tá? É um empenho constante para que tenha um crescimento gradual, progressivo, equilibrado e saudável. Espiritualidade é um tema para a vida, para uma jornada, né? Não é uma aventura de final de semana, não é um retiro de poder, tá? Porque muitas pessoas na volta do retiro já pegam o primeiro poste na estrada e joga lá dentro do carro e você sabe muito bem o que acontece. Então, há esses... Ah, vivi uma... Para com isso. Para com isso. A caminhada cristã, ela é diária. Ela é diária e constante com o propósito de nos conduzirmos à maturidade em Cristo Jesus. Tá? Se você quiser acelerar o passo, acelere o passo de vez em quando. Se você quiser ter um momento de maior dedicação e empenho, vou jejuar essa semana. Vai ficar com fome, vai ficar fraco, cansado. Tá? Jejua a semana. Amém. Que Deus te abençoe. Não estou falando contra o jejum. Eu prefiro dizer que você seria mais prudente jejuar 1 a 2 vezes por semana. Por quê? Porque é para a vida, não é para a vida toda. Então, uma vez por semana tá bom? Tá ótimo.
É preferível uma vida equilibrada, moderada, do que uma vida de altos e baixos. Jejum aí uma semana, um mês, depois fica aí um ano aí desorientado, desequilibrado. Ah, vou orar 10 horas hoje. Tá bom, mano. Fica lá e depois fica um mês sem orar. Hã? É preferível você ter uma constância. Um dia você se joga perto do céu, no outro dia está lá no inferno. Não faça isso consigo mesmo. É preciso ter uma vida equilibrada e constante. Somos aptos a entendermos as coisas de Deus. João 14. Está aqui pertinho ainda. João 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. E o vistes. Jesus falando aos seus discípulos, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Os teólogos têm grande dificuldade quando discorrem sobre a natureza de Deus, o caráter de Deus, né? Mas todos os verdadeiros teólogos cristãos, eles têm profunda reverência ao tratar dessas questões. A abordagem filosófica, ela fracassa, como as filosofias estão sempre mudando, vai e volta, a filosofia da época, da moda, como o pensamento humano, o saber humano, ele volta e meia resgata alguma coisa lá do passado ou tenta renovar alguma coisa nova. Os homens tementes a Deus, reverentes a Deus, permanecem naquilo que a palavra de Deus ensina e nos possibilita. E quando nós nos conscientizamos da nossa real dificuldade em compreendermos a grandeza, né, a magnitude, né, do ser de Deus, do como ele é incompreensível à nossa mente e como ele maravilhosamente, gratuitamente se fez conhecer, né? Se permitiu conhecer. Deus não se isolou da sua criação. Deus se fez conhecer, Deus se revelou. Nós descobrimos que em Cristo Jesus nós temos a expressão máxima do conhecimento de Deus que a nossa mente pode suportar e compreender. Quanto mais nos dedicamos à palavra de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, à vida de Cristo, mais de Deus acaba invadindo as nossas vidas e as nossas mentes. Quanto mais de Cristo nós permitimos que habite na nossa vida, menos risco nós corremos de cair nos erros da idolatria, né, dos pecados grosseiros e por aí afora, tá? O que de Deus se pode conhecer foi revelado em Cristo Jesus. Nisso a nossa fé, ela é exclusiva, ela é totalmente diferente. Teoricamente, o cristão não precisa recorrer a mais absolutamente nada. Por que você fala teoricamente, Marco? Porque eu vejo muitos jovens hoje, com o despertar dessa nova espiritualidade mundo afora aí, e muitos, inclusive cristãos, né, têm procurado por práticas estranhas à palavra de Deus. Por quê? Porque foram falsamente ensinados na igreja de que essas coisas não significam nada, essas coisas não têm valor. Algo elas devem significar, porque elas existem e estão aí. Alguma realidade elas devem invocar, porque elas estão aí há muito tempo. Se a palavra de Deus as condena, é bom para o jovem, para o cristão, evitá-las, tá? Não há caminho alternativo, o caminho é esse, o caminho é Jesus Cristo. Nós podemos compreender as coisas de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, mergulhando as nossas mentes, né? Dedicando o nosso intelecto, dedicando as nossas emoções, dedicando a nossa vontade, dedicando o nosso ente à compreensão e assimilação de toda a verdade ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse âmbito, nessa esfera,
Se você se interessar, existem grandes mestres espirituais na história da igreja. A Igreja Católica tomou alguns para eles, mas se você pegar para estudar, você verá que eram homens tementes a Deus, homens que tinham um propósito. Qual é a minha preocupação? Eu peguei alguns, você pega alguns, eles têm ensinamentos que estão aí até hoje. Protestantes pegam os ensinamentos deles, tá? Evangelho, todo mundo. Não se iluda, tá? Não se iluda. Esses homens criaram disciplinas espirituais, exercícios espirituais. Alguns são lindos, alguns são muito bonitos, né? O propósito desses exercícios espirituais de visualização, de contemplação, de meditação, de estabelecer um diálogo, né? Eles são bonitos, eles são muito interessantes. Eles garantem uma vida de maturidade, eles garantem uma vida de crescimento espiritual até certo ponto. Eles garantem, né, uma dinâmica no propósito. Agora, vai depender do seu nível de comprometimento com a verdade. Porque alguns homens eles acabaram criando, né, ordens religiosas, né, instituições e por aí afora. Mas vendo as consequências, o resultado, muitas vezes são infelizes. Os resultados são infelizes. Algumas são estruturas de ódio que perseguiram, que fizeram coisas terríveis, né? Que aceitaram algumas verdades que a palavra de Deus não aceita. Então, a disciplina espiritual, a, as disciplinas para eu chamo de melhoria da memória, exercício de memória e de concentração. Tá? Esses exercícios espirituais, essa dinâmica, não é errada, não há pecado neles. Agora, o crescimento, a maturidade depende do seu compromisso com a verdade, do seu compromisso com o que está manifesto na palavra de Deus, do que Jesus Cristo ensina, do que a palavra de Deus nos ensina. Porque você pode, correr risco de se envolver numa prática espiritual que pode ser egoísta também, que pode ser egocêntrica, que pode ser pencaminosa, que pode ser muita coisa que não o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus declara. Então, junto com uma dedicação à oração, à meditação, né, ao estudo da palavra de Deus, à meditação na palavra de Deus, né, aos momentos de oração e de meditação, você precisa desenvolver também um hábito de estudo doutrinário da Bíblia, de estudo das doutrinas através dos ensinos, né, da teologia, das doutrinas bíblicas. Para quê? Para não ser enganado. Porque você corre o risco sempre de ser enganado pela sua própria mente e pelos seus próprios pensamentos, né? João 14, 26, como eu estava propondo aqui, para entendermos as coisas de Deus, ele fala aqui do nosso amigo, o Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Jesus está falando para os apóstolos. Os discípulos, os apóstolos, passaram algo em torno de 3 anos, né, com o Senhor Jesus, aprendendo diariamente, né, diariamente. Jesus prepara eles, dizendo que seria retirado, morreria. Jesus é crucificado, ressuscita, mas depois de um período relativamente curto, 40 dias, ele sobe aos céus, vai ocupar sua posição, a elevada posição, à destra do Pai Celestial, posição de autoridade, posição de domínio, posição de poder. E Jesus nos garante: não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará, ele vos ensinará e ele vos guiará. O Espírito Santo, qual é a obra dele? Ele substitui a Jesus Cristo entre nós. É basicamente isso. Por que o Consolador? Porque ele
supre a ausência física de Jesus Cristo aqui na Terra. E ele supre de uma maneira que ele não é o meu consolador, ou o seu consolador, ou o consolador do outro. Ele é o consolador de todo o corpo de Cristo. Essa é a maravilha da presença do Espírito Santo. Ele nos ensina. Ele nos ensina no sentido de trazer à nossa mente, né, o caminho da verdade. Aquele insight, muitas vezes parece que quer uma intuição, isso aqui não está certo. Porque não está certo. Não está certo. Ah, tá muito bonito, mas não é bem isso que a Bíblia ensina, não é bem isso que a palavra de Deus ensina. Quantas vezes o Espírito Santo tentou tirar você de uma situação complicada, de um raciocínio, estou falando aqui da sua mente, estou falando aqui da sua disposição, não, eu vou orar a Deus porque eu tenho certeza que vai. Quantas vezes o conselheiro, o consolador tentou reconduzir você à verdade da palavra de Deus para que você não depositasse a sua fé e a sua confiança em falácia, para que você não depositasse a sua fé e a sua confiança em mentira, em ensinamentos que vêm de espíritos enganadores. Muitas e muitas vezes, mas a teimosia, a arrogância, o descaso, o descuido não permite. Não é uma voz a ser ouvida aleatoriamente. É um estado mental que nos deixa sensíveis à condução para a verdade. Isso não é bom, isso não é certo, esse não é o caminho, essa não é a resposta, esta não é a atitude. Mas você fala como se fosse fácil. Não, eu não falo como se fosse fácil. Eu falo como a palavra de Deus ensina. Dizer que é fácil, eu nunca vou dizer isso para ninguém, tá? Eu nunca vou dizer isso para ninguém. Porque tem muita gente aí dizendo que é guiada por Deus, que é cheia do Espírito de Deus, mas depois de medir, de avaliar, a pessoa é cheia de ódio. A pessoa é cheia de ganância. A pessoa é cheia de mentira. Hum? É só um oportunista. Então não é a questão de eu falar, você fala como se fosse fácil. Eu falo porque é a verdade do que a palavra de Deus ensina. Agora, o viver isso envolve o quê? Tempo, dedicação, compromisso, comprometimento, tá? Mas em Cristo Jesus, a verdade é, nós fomos capacitados a compreendermos a vontade de Deus, as coisas de Deus, a verdade de Deus. Nós nos tornamos assim uma nova pessoa, aptas a vivermos de uma maneira totalmente nova. Foi o que eu falei. Deus mudou tudo, mas não mudou nada à sua volta. Então você já deve ter chegado à seguinte conclusão. A seguinte conclusão. Você não pode mudar o seu pai, você não pode mudar o seu filho, você não pode mudar a sua mãe, você não pode mudar o seu patrão, você não pode mudar o seu colega de trabalho, você não pode mudar o seu pastor, você não pode mudar a sua igreja, você não pode mudar o seu deputado, o seu senador, o seu político, mas você pode permitir que o Espírito Santo transforme você na pessoa que ele quer. Essa é a questão primordial da espiritualidade. A espiritualidade hoje, hoje não, ela foi travestida durante muito tempo de evangelismo, né? De evangelismo no sentido assim, ah, Deus vai mudar tal pessoa, Deus vai mudar tal pessoa, Deus vai mudar tal, muito conveniente, né? Pedir que Deus transforme o outro, quando na verdade nós devemos permitir que Deus nos transforme, que Deus molde a nossa vida a exemplo de Cristo Jesus, que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, complete em nossas vidas, através das nossas vidas, tudo aquilo que ele realizou. Esse é o tornar-se nova criatura ou nova criação,
ou alcançar a maturidade, ou permitir-se conduzir a uma vida cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Claro que não é fácil. Nunca foi fácil e nunca será absolutamente fácil. Nós recebemos poder para sermos transformados, para amadurecermos a semelhança de Cristo Jesus e desfrutarmos de uma comunhão com o Pai, de uma íntima comunhão com Deus. Vamos ver aqui o 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer a Deus, estar intimamente envolvido por Deus. Permitir que Deus, através de Cristo Jesus, verdadeiramente habite em nós. Que a vida espiritual, que a dinâmica espiritual, que a pessoa do Espírito Santo seja de fato nosso consolador, nosso conselheiro, nosso advogado, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos renova, aquele que nos reveste. Essa é uma disciplina, é uma decisão para a vida toda, para um crescimento. Então, como eu disse aqui no primeiro momento, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus e do que Jesus realiza por nós, em nós e através de nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Retornaremos em breve.